meditar. Diminui um pouquinho aí o agudo, Mateus, para não dar microfonia. Meus irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus, aliás, nós já lemos, antes de meditarmos nela, vamos imaginar que ao acordar pela manhã, nós não estivéssemos enxergando. Qual seria a nossa reação? Ou se acordássemos sem ouvir, ou talvez sem falar, regula aí, senão não tem jeito. Se ao acordar pela manhã, nós percebêssemos que os nossos movimentos motores não estavam funcionando, qual seria a reação? Nós teríamos reações diferentes. Alguns entrariam em pânico, gritariam, outros até em desespero, com certeza deprimidos todos ficariam. Mas isso, irmãos, é só no campo da hipótese. Isso não aconteceu hoje pela manhã. Isso não vai acontecer amanhã pela manhã. Você tem a visão, você tem a audição, você tem as suas atividades motoras para servir a Deus. E na parábola que nós lemos no capítulo 19 de Lucas, o homem da parábola, lembre que isso aqui é uma parábola, não é uma história. Ele era nobre e também rico. E o que ele queria? Conquistar um reino. Você tem ideia do que é conquistar um reino? Conquistar um reino, queridos, é ir despojar um rei, tirar um rei do trono e assumir o lugar dele e tomar o controle daquele reino e tomar o domínio daquela nação e passar a determinar as coisas a partir daí. E quando este nobre partiu para dominar e conquistar o reino, ele chamou 3 pessoas e disse: eu vou dividir parte da minha fortuna com vocês. Aleluia. Cada um vai ficar com uma parte da minha fortuna, porque eu preciso me ausentar. Ele chamou um e deu 10 minas. Outro ele deu 5 minas. E a outro 1 mina. E foi para o seu empreendimento, para a sua jornada. Nós precisamos descobrir, para quem não descobriu ainda, qual é o nosso lugar no reino, a nossa posição no reino de Deus. Porque Deus precisa depositar em nossas mãos responsabilidades grandes. E Ele está esperando a nossa postura, a nossa atitude, o nosso comportamento. Aí vem uma pergunta que não quer calar. O que você está fazendo dos talentos? Vamos trocar a mina por talento. Obrigado, Daniel. O que você está fazendo com a responsabilidade, com os talentos que Deus colocou nas suas mãos? As pessoas que estão te vendo, o que elas estão falando acerca do Evangelho. As pessoas que estão te vendo, o que elas estão falando acerca da igreja. Porque nós temos na terra uma missão dada por Deus. E essa responsabilidade é pessoal e intransferível. Se eu não fizer naturalmente, Deus vai usar outra pessoa para fazer. Mas a minha responsabilidade ficará sem cumprir. E Deus vai requerer da minha mão. Porque nós somos sal e luz. Esse dono dessas minas, desses talentos, ele voltará.
para perguntar para cada um de nós o que nós fizemos daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Escute isso, você não é seu, você não é propriedade sua, a sua vida precisa estar escondida em Deus. A sociedade ímpia e secular está de olho em você para blasfemar, para falar contra o nome de Deus. Mas você pode fazer com que as pessoas engulam as próprias palavras que elas estão dizendo, resplandecendo e brilhando e mostrando um testemunho autêntico. E nós temos pouco tempo para isso. Logo Jesus virá. Veja bem. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Vejam só, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O mundo rejeitou. E por que o mundo rejeitou? A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Por que o mundo rejeitou? Porque aceitar implica em abandonar o erro, em abandonar as práticas que desagradam a Deus. Aceitar a fé, aceitar a Jesus, aceitar a proposta do Evangelho, diz o seguinte: eu vou viver para Deus, viver uma vida limpa, uma vida pura, uma vida autêntica, uma vida reservada, uma vida santa, para agradá-lo. E isso, irmãos, é terrivelmente difícil para quem não quer renunciar. Mas eu fico pensando, os movimentos motores que você tem, Deus pedirá conta deles. A visão que você tem, Deus pedirá conta dela. A audição que você tem, Deus pedirá conta dela. A tua voz, Deus vai pedir conta da tua fala. Tudo que Deus deu é talento para estar ao serviço dele. E na hora que ele pedir conta, aqui na terra, as pessoas arrumam um padrinho para entrar no corpo de bombeiros, para entrar no exército, na marinha, na aeronáutica, para conseguir uma posição ou outra. Tem padrinho, tem pessoas influentes que podem facilitar aquele acesso. É parente de alguém importante, alguém pediu, intercedeu, mas diante de Deus não. Diante de Deus não há nobre e nem plebeu. Diante de Deus todos são nivelados. E a justiça é que vai prevalecer. Que justiça? As nossas obras de justiça. O que são as nossas obras de justiça? Aquilo que nós fazemos para honrar a Deus, para honrar a própria sociedade, para honrar o próprio ser humano que nós somos. Deus pedirá conta a cada um de nós do nosso trabalho apresentado. Aí nós paramos para pensar um pouquinho. Às vezes nós ficamos presos a questões bobas, a questões simples. Às vezes eu fico com dificuldade de ter comunhão com o pastor José, por algum acontecimento. Às vezes eu rompo a minha amizade com o pastor Marcos. Queridos, muitos crentes estão presos a questões completamente sem sentido. Escute, Jesus morreu na cruz. Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu o seu lugar na cruz. A cruz era para nós. Nós estávamos irremediavelmente condenados. Não tinha jeito. Ele se fez pecado, foi crucificado, foi afrontado, escarnecido. E hoje nós temos dificuldade para conviver com alguns dramas
que estão muito aquém do sacrifício de Jesus por nós. Sabe por quê? Porque nós somos ainda carnais. Porque quando deixamos de ser carnais para nos tornarmos espirituais, nós passamos a ter a capacidade de sofrer o dano. Esse negócio de sofrer o dano para muitos crentes é uma batalha terrível. Mas olha a expressão de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí vocês dizem assim: mas ele era Jesus, ele era o Cristo. Então tá bom, eu uso outro exemplo. Se você quiser, eu uso o exemplo de quem não era o Cristo, de quem não era Jesus. Eu uso o exemplo de Estevão, que preso pelos seus algozes, o arrastaram para fora e determinaram matá-lo a pedradas. E a Bíblia diz que ajoelhado, com os olhos fitos nos céus, ele dizia que via o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, e eles colocaram as mãos nos ouvidos para não ouvirem, e com mais fúria atiraram pedras contra eles, e ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. O reino de Deus, queridos, é renúncia. O reino da terra, os homens produzem armas completamente letais, o exército bem preparado, tanques, mísseis, aviões, porta-aviões, para conquistar um reino. A nossa conquista não é um tanque blindado, não é um fuzil, não é uma metralhadora. A nossa conquista é mergulhar nas asas da humilhação. A nossa conquista é renunciar, é perder para ganhar. É diferente. A nossa conquista, vem ódio, nós mandamos amor. Vem ira, nós temos paz. Vem rancor e nós temos perdão. Vem sentimentos de todo tipo de natureza, nós temos misericórdia. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa batalha não é vencida com braço de carne. A nossa arma é espiritual. A nossa arma é poderosa em Deus para desarticular todos os conselhos das trevas e toda a obra do inferno. Então, amados, no reino de Deus todo mundo é bom, quem não presta é o diabo. Ele é o inimigo a ser combatido, os outros irmãos não. E aí, queridos, o homem volta. Depois de ter tomado o reino, ele volta e chama o que tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Olha que maravilha. Tem gente que não se preocupa com isso. Mas desde a minha adolescência, eu me preocupo em não chegar lá com as mãos vazias. Você já imaginou atravessar uma trajetória de vida aqui na terra, e quando nós vamos fazer a nossa contabilidade diante de Deus, nós vamos apresentar uma trajetória de vida de meio barro, meio tijolo? Será que as pessoas não se antenaram ainda para a realidade que elas não devem estar vivendo uma vida de fracasso, uma vida de frieza, uma vida de abatimento espiritual? Deus não nos chamou para sermos crentes fracos. Deus nos chamou para sermos crentes fervorosos. Aleluia! Você já imaginou, depois de tantos anos, o Senhor pede conta? Como foi a sua vida na igreja? Uma hora caía, uma hora levantava, 3 meses caído, 2 semanas de pé, mais 6 meses caído, mais 1 semana mais ou menos. Gente, pelo amor de Deus, você é forte em Jesus. Você pode todas as coisas nele. Você pode ser entusiasmado, você pode ser vibrante, você pode ser um adorador, você pode ser triunfante, você pode andar na fortaleza do Senhor, você pode cavalgar sobre as alturas.
É natural que isso tem uma receita. Isso não vai acontecer por acaso. Isso não vai passar de um crente para outro. Isso tem que ter uma vida disciplinada, uma vida de comunhão com Deus o tempo todo. Você tem que ficar tomando conta da sua vida. Você tem que se cercar de alguns cuidados. Às vezes, você precisa se proteger de si mesmo. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo, não é o mundo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Tiago disse: de onde vêm as guerras e pelejas? A saber, dos vossos membros que guerreiam entre si. A nossa maior guerra não se trava no mundo do lado de fora. A nossa maior batalha é interna. São os nossos conflitos internos. São as nossas piores pelejas, as nossas maiores batalhas. E aqui na vida comum, o sujeito vai para um ringue e derruba o outro em nocaute e é considerado um grande vencedor. O outro vence uma corrida porque é mais veloz, é considerado um grande vencedor. Mas a maior batalha a ser vencida é dizer não à natureza humana. É você ser um crente cheio de Deus, quando a natureza te puxa para ser um crente carnal, para ser um crente desprovido da graça, desprovido da unção. Você, contrariando o que a natureza humana diz, você consegue, revestido da graça de Deus, ser um crente cheio, ser um crente nessa geração atual. Glória a Deus. Um referencial onde as pessoas vão procurar Deus na sua vida, vão procurar a palavra de Deus em você, vão procurar a inspiração de Deus em você, vão te olhar. Aleluia. Glória a Deus. E você terá para dar da parte de Deus. Aleluia. Mas é necessário cuidar bem daquilo que Deus colocou na sua mão. Irmãos, eu estava falando hoje pela manhã com alguns irmãos que eu tenho pavor, eu tenho medo da lei da semeadura. Sabe por quê? Porque a lei da semeadura não falha. Não falha. Plantou, colhe. E quantos estão na igreja plantando, sabe Deus o quê? Plantando discórdia, semeando contenda entre irmãos, plantando desamor, plantando intriga, plantando confusão, plantando murmuração, e outros estão até plantando outras coisas fora da igreja. Essas sementes estão caindo na terra. Elas germinarão e se tornarão em árvores. E na hora que virar árvore, esse fruto só pertence a quem plantou. Ninguém pode ajudar o outro a colher o fruto. É exclusivo. E aí as pessoas vão querer voltar atrás. Deixa eu te dizer, o tempo não para e não volta. Alguns amanhã estarão chorando pela colheita que tem para colher. Outros estarão se alegrando porque souberam fazer uma plantação, uma colheita, e agora se alegrarão no Senhor. E Deus vai pedir conta. Queridos, tudo que nós vamos fazer na igreja, nós temos que ser santos. Santo, para cuidar de qualquer espaço, de qualquer trabalho na igreja, tudo que nós vamos fazer, isso aqui não é nada profissional não, isso aqui é adoração, isso aqui é louvor. Tem que fazer para Ele, para honrar o nome dEle. Aleluia. Se não fizer para Ele, o nome dEle não é honrado. Tudo tem que ser oferta de louvor e adoração.
E eu vou lhe dar um conselho antes de terminar essa meditação. Faça a obra de Deus com zelo. Aplique toda a sua diligência, todo o seu coração, toda a sua emoção. Você já viu o pessoal, quando chega a Copa do Mundo, que tem jogo da seleção brasileira, que sai enfeitando rua, coloca a bandeira, pinta as tampas de bueiro e pinta o meio-fio. É uma farra tremenda, é festa, bate na porta da gente para pedir dinheiro, para enfeitar a rua. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque o coração está ali. Aí chega a época de carnaval, eles querem ver qual a rua que vai ser mais animada, e o bloco não sei das contas, e vai por aí, e aquela dedicação, porque o coração está ali. Aí quando chega na vida espiritual, o crente vem para a igreja igual morto. Não vibra para cantar, não vibra para louvar, não vibra para vir caminhando para a igreja, vem, parece que está com um fardo de 300 toneladas. O ímpio vai para o carnaval, saltando e vibrando, vai para o Maracanã, vai para o estádio, torcer pelo time, vai torcer pela seleção brasileira, salta se está em casa, salta da poltrona, grita gol. E na igreja, onde está a alegria de servir a Deus? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos devendo ao Senhor. Nós não estamos honrando tudo que Ele nos deu. Nós estamos usando o que Deus nos deu, nossas funções físicas, nossas atribuições que Deus nos deu, nossos sentidos, nós estamos usando para nós e às vezes até para o inimigo. E não estamos honrando ao Senhor como Ele precisa ser honrado. Vira essa página da sua vida. Assuma uma posição diferente. Abre o coração para deixar Deus encher a tua alma de alegria. Ser crente, irmãos, é uma grande virtude. Ser crente é maravilhoso. Eu sou um crente. Se fosse 2, eu seria 2 crentes. E se Deus me desse 1000 vidas, todas eu daria para Ele. E não sou crente forçado porque tenho medo de ir morar no inferno, não. Eu tenho alegria em servir a esse Deus. Me fala de alguém que saiu da sua glória, se fez como nós, foi escarnecido e morreu para não deixar a gente morrer. Fala de alguém que fez isso. Ele é o meu ídolo. Ele é a pessoa que eu mais admiro. É em quem eu me espelho. Eu admiro profundamente o meu Senhor. E aí, para nós terminarmos, versículo 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Ali ele já determinou a sentença. Ali ele disse assim: olha, não fiz nada. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, saia da inércia e comece a fazer algo para o Senhor. Olha a recompensa desse moço. Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. E aí mais adiante diz a palavra de Deus: e disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Aí alguém disse: mas ele tem 10. Aí o Senhor disse: quem tem será dado, e quem não tem, até o que parece ter lhe será tirado. Por quê? Só tem quem busca, só tem quem se esforça, só tem quem se dedica, só tem quem se aplica. Quem não tem é porque não se aplica, não se dedica e não se esforça, então não merece. Então até o que parece ter, porque quem não se aplica, ele vive na carona do outro. Ele vive na carona do outro. Então parece que tem, mas o que ele tem não é dele. É carona, é emprestado.
Aí a Bíblia diz, até o que parece ter, e será tirado. Tome cuidado, que isso é sério. Essa palavra é muito forte. Então, olha só. Nós temos aqui irmão Elcio. Teve uma perna amputada e não está enxergando. Mas a maior alegria dele é estar na casa de Deus. Nós já tivemos aqui irmãs, irmã Maria Alice. Eu pegava o carro, às vezes a Kombi, quando chegava lá na rua dela, já estava arrumadinha para vir para a igreja. 85 anos. Está ali a irmã Maria, que não falta culto, a não ser motivo muito importante. Nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós. Aleluia. Não podemos estar enfadados de Deus. Nós precisamos estar vibrando para quando chegar o momento do culto vir com alegria, vir triunfante, vir radiante, com vontade de orar, de louvar, de buscar a face dele, porque isso é que é culto que nós temos que prestar ao nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu quero nesta noite orar pelos obreiros da casa do Senhor. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero orar por todos os pastores, presbíteros, diáconos, as diaconisas, missionárias. Eu quero que vocês se ajoelhem aqui no altar de Deus e nós vamos clamar ao Senhor. Lembre-se de uma coisa, irmãos e irmãs. Nós precisamos ser o exemplo dos fiéis. Obreiro e obreira não chega na igreja cabisbaixo. Ele tem os seus problemas, mas ele transmite alegria, ele transmite esperança, ele transmite fé. E Deus te reveste disso. Mas para conquistar isso, é necessário pagar o preço com submissão. Eu vou orar para que Deus te revista de graça, porque a igreja, o Senhor da igreja, precisam de ti, no desenvolvimento dessa tão importante obra. A igreja, fique de pé, por favor. Vamos incluir a irmã Edileuza. Aliás, ela pede oração pelo seu irmão que está enfermo e a sua sobrinha que quebrou o pé. Vamos pedir a Deus. Naquele acidente que teve na cidade, ela foi pisada e quebrou o pé. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti essas vidas que estão enfermas aqui nesse papel anotado, Senhor. Estende a mão de graça para restaurar. Meu Deus, aleluia. E eu peço pelos obreiros e obreiras da Tua casa, que precisam do revestimento, da inspiração, da graça, para continuarem fazendo a Tua obra com toda ousadia, com toda inspiração, com toda determinação, para a glória do Teu nome. Seja sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus.